Shalom, irmãos. Shalom. Quero agradecer mais uma vez a participação da comunidade. Estar mais uma vez aqui para compartilhar uma palavra conosco. Quero agradecer já de antemão a presença dos irmãos, o convite, o Denise. Obrigado por estar aqui com a gente. Tá? Que o Todo-Poderoso possa estar hoje falando das vossas vidas, que vocês possam levar aquilo que vocês vieram buscar. Toda a honra, toda a glória da eterna. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está em Ezequiel. Ezequiel 47. É do 1 ao 12, tá? Então ele me levou de volta à entrada da casa e vi a água fluindo para o leste, debaixo da soleira Godá, pois a casa estava virada para o leste. Pode ser sentado. Eu procurei um título para essa ministração. Não poderia ser outro título senão fluindo. E aqui ele continua falando. A água fluía debaixo do lado esquerdo da casa, ao sul do altar. E em seguida, ele me levou para fora, pela porta norte, e me fez dar a volta por fora, até a porta externa, pelo caminho da porta do leste, onde via águas correndo do lado sul. E com uma linha em sua mão, o homem saiu pelo leste e mediu 500 metros, e me fez caminhar pelo ribeiro, e a água vinha até meus tornozelos. E mediu outros 500 metros e me fez andar pelas águas, que chegavam aos meus joelhos. Mediu outros 500 metros e me fez andar pela água, que subia até a minha cintura. Finalmente mediu outros 500 metros, e já era um rio que eu não podia atravessar a pé, porque a água era tão profunda que seria necessário nadar para cruzá-la. Era um rio no qual não se podia caminhar. Ele me perguntou: ser humano, você viu isso? Então, guiando-me, conduziu-me de volta à margem do rio. Depois de ter voltado, vi grande número de árvores nas margens do rio, de um lado e do outro. E ele me disse: estas águas fluem para a região do leste e continuam até Marabá. Quando elas entrarem no mar, o mar das águas estagnadas, ou seja, o mar morto, suas águas ficarão saneadas. Quando isso acontecer, populações de todos os tipos de criaturas vivas poderão habitar nele. Onde quer que a água flua, de modo que haverá grande número de peixes, pois esta água está fluindo ali. De modo que, onde quer que o rio vá, todas as coisas serão restauradas e viverão. Então, os pescadores ficarão em suas costas e lançarão redes em todo o caminho, desde Engedi até Englaim. Nele haverá tantos peixes quanto o mar, no grande mar, o mar Mediterrâneo, com enorme variedade. No entanto, os seus charcos e pântanos não serão saneados, mas permanecerão salgados. Em ambas as margens crescerão todos os tipos de árvores frutíferas. Suas folhas não secarão, nem falhará seu fruto. Será uma espécie diferente de fruto a cada mês, porque a água fluía do santuário, de modo que esse fruto será comestível. Até mesmo as folhas terão propriedades curativas. Aleluia. Então, nesse título, fluindo, que o Eterno pode estar perguntando para nós hoje: você está fluindo? Olha que interessante, aqui fala muito de fluir, e vem essa pergunta: você está fluindo?
tem uma outra pergunta que cabe aqui. Você está ajudando pessoas a fluir? Tem uma outra coisa que é muito importante nos dias de hoje, desde o sempre, mas principalmente nos dias de hoje. Não impeça ninguém de fluir. Onde está escrito isso? Mateus 23:13 fala a respeito disso, de não impedir ninguém de fluir. Então, hoje a gente pode começar assim, pensando: eu estou fluindo? Esse fluir, ele pode ter várias conotações. Coisa muito importante nos dias de hoje é não só a gente fluir, mas ajudar as pessoas a fluir. E tão importante quanto ajudar as pessoas a fluir é não impedir que ninguém flua, porque isso também é verdadeiro. Nos dias de hoje, nós vemos pessoas invejosas, pessoas maldosas, pessoas que não se alegram com a vitória. Então o que ele faz? Essas pessoas fazem? Elas muitas vezes impedem as pessoas de fluir, seja no trabalho, seja na escola, seja no âmbito religioso, enfim, em todos os âmbitos. Mas aqui fica claro para nós devemos fluir, devemos ajudar as pessoas a fluir e nunca, de maneira nenhuma, impedir alguém de fluir. Isso fica uma lição para a gente aqui hoje. Aqui começa falando que um homem pegou o nosso irmão Ezequiel e foi mostrando para ele algumas situações. E diz assim: vi água fluindo para o leste. Irmãos, o leste é o lugar onde o sol nasce. O oriente é para onde o sol nasce. E essa água estava fluindo para lá. Nós devemos lembrar o que tem uma tipificação assim que nós podemos usar e que é maravilhosa. Yeshua é a luz do mundo. Ele é a Or HaOlam, a luz da eternidade. E Yeshua também é a fonte de água viva. Então tudo flui para Ele, por Ele se flui e para Ele se flui. As águas fluíam por Ele e ia para Ele. Tudo começa nele. Fluir. Eu fui buscar um dicionário. O que é o fluir? No transitivo indireto e também intransitivo, diz assim: correr em abundância ou em fio. Isso é relativo ao líquido. Também está escrito lá assim: maná. O que vem à nossa mente essa questão de maná? Canaã manava leite e mel. O leite seria um crescimento e entendimento. E o mel é a força, é a questão do espírito. Isaías 7,15 fala a respeito disso. Olha que interessante, fala que fluía, e nesse fluir existe o maná. E aí o Eterno, quando fala para o povo: olha, te mandarei para um local onde emana o leite. Que interessante isso, o fluir. Então o Eterno quer sempre que nós possamos fluir. O fluir também, segundo o dicionário, ele dá um transitivo direto. Ele pode ser o prover. Essa palavra a gente ouviu do nosso querido Abraão, que diz o quê? O Eterno proverá para si o cordeiro. Essa palavra também pode ser derivar.
Shaul diz assim: toda a paternidade deriva do Eterno. Ou seja, o Eterno é Pai de todas as coisas. Tudo se deriva do Eterno. E também está aqui, emanar. Yeshua falou assim: pois senti que de mim emanou poder. Tudo na questão do fluir. Olha aqui, uma palavrinha, a gente buscar esse contexto real que está na Bíblia para essa palavrinha. Olha o quanto fluir é importante e quanto contextos foram usados em favor dessa palavra do fluir. Olha que interessante. Yeshua, ao ser furado, ele fluiu a água e também fluiu o sangue. Isso era para purificação e salvação. O interessante é que mesmo um corpo carnal sem vida, que era a questão do Yeshua lá no madeira, mesmo ele na estaca de execução, com seu corpo carnal, ele não reteve, porque a fonte de águas vivas nunca secará. Aleluia. Olha o que é Yeshua, o que é o Eterno em nossas vidas. Mas, irmão, isso tem algum outro lugar? Tem algumas outras questões que nós poderíamos estar falando. Vou comentar uma com vocês. Que pessoas, mesmo mortas, fluindo. Quando um homem e uma mulher de Deus, mesmo que eles estejam mortos, eles ainda continuam fluindo. Olha que coisa mais interessante e às vezes chega a ser até absurdo se a gente para pensar. Mas a palavra diz assim: quando Eliseu estava na sepultura, jogaram o corpo de um homem. Quando ele bateu nos ossos de Eliseu, o que aconteceu? Jesus voltou à vida, ressuscitou. Olha que mesmo Eliseu, só restavam os ossos. Ele estava fluindo, ossos fluindo. Que coisa maravilhosa, como o Eterno ele é magnífico. Olha o que ele faz por cada um de nós. Se formos firmes e fiéis a Ele, se buscarmos a santidade, a obediência, o Ruach HaKodesh, se nos aprofundarmos, é o que isso vai falar aqui logo na sequência, mesmo que estivermos mortos, estaremos fluindo, porque o próprio Yeshua diz o quê? Pois ainda que morra, viverá. São palavras de Yeshua. Mesmo que morto, viverá. Mesmo que morto, fluirá. Aleluia. E o convite hoje para nós aqui é continuarmos fluindo. Fluir. Vamos fluir. Vamos pedir para o Eterno permitir que a gente possa fluir mais e mais para a honra e glória dele. Vamos dar um pouquinho menos. O homem que pegou ele da mão e saiu a medir, aí eu estava ontem exatamente a respeito e falei, poxa, aí surgiu uma dúvida. Quem é esse homem? Peguei para o meu rabino. Rabino, preciso de uma ajuda aí, meu rabino. Esse homem, ele é o Ruach, o Espírito Santo, ele é uma representação do Mashiach. Ele falou, Guto, espera um pouquinho, onde você lê? Eu falei, havia assim, começa lá no 40. Ele veio um pouquinho para ele e falou, não, isso daí era um anjo. Eu falei, amém, obrigado. Eu não quero falar nada que não seja dentro do contexto. Então esse anjo que estava com Ezequiel, ele mostrou muitas coisas anteriormente a essa passagem que ele está fazendo. Então esse homem, que tinha uma aparência
reluzente, uma de bronze, ele saiu a medir para o lado leste e mediu 500 metros e me fez caminhar pelo ribeiro. Olha que ele começa com uma palavra que interessante, chamou a atenção. Ele usa a palavra caminhar. Ele me fez caminhar pelo ribeiro e as águas me davam nos tornozelos. Aí ele vai mais adiante. E me fez andar. Ele já mudou aqui a conotação. Embora é a mesma coisa, sim, parece. Mas se a gente for para o dicionário, tem um quezinho aí a mais. Mas isso ele deixa para depois o nome de pesquisa. E me fez andar mais 500 metros pelas águas que davam nos joelhos. Mediu outros 500 metros e me fez andar pelas águas que subiram até a cintura. Ele já não usa também, né? Ele usa uma outra conotação aqui. Ele falou que subiram até a cintura. Se a gente para analisar, ele não estava confortável com a situação. Quando eu vejo que quando ele diz subiram até a cintura, eu vejo algo que preocupava ele. Não sei se o nosso irmão não sabia nadar, mas no contexto aqui a gente vai entender. Aí ele usa assim a palavra finalmente. Quando a gente usa uma palavra assim, finalmente, pastor, o que a pessoa está querendo dizer? Chega, é de enfim? Não estava aguentando mais? Estava cansado. Maravilha. Então ele diz assim, finalmente mediu mais 500 metros e já era um rio que não dava para atravessar. Não dava para atravessar mais a pé. Porque as águas eram tão profundas que era necessário nadar para cruzá-las. Olha que interessante. Aqui ele fala que seria necessário nadar para cruzá-las. Aqui ele não falou que ele nadou. Lembra que ele falou, me fez caminhar, depois me fez andar, depois me fez andar de novo. E aqui ele faz uma observação. Ele faz observação, qual observação? A observação que ele faz, que para atravessar eu precisaria nadar para cruzar. Então, prestem atenção. Então, guiando-me, conduziu-me de volta à margem do rio. Então, guiando-me, conduziu-me de volta para a margem do rio. Sabe o que eu acredito? Que eu vejo aqui, irmãos? Quando nós vamos nos aprofundarmos e pedimos para que o Rua venha até nós, e a gente pede para se aprofundar no Rua, nós não vamos estar sozinhos. É Ele que vai nos fazer. Porque nas profundezas do Rua, acabou de o Espírito Santo, tem muita coisa boa. É maravilhas e maravilhas. Mas também tem muito mistério. Então, para que a gente não se perca, é Ele que nos guia e nos conduz. E diz assim, ele falou que conduziu-me de volta à margem do rio. Ele fez uma observação, depois de toda a questão. Irmãos, um contexto aqui, eu gostaria de fazer com os irmãos, uma guia. Aqui ele fala muito de 500, tá? Então na redução a gente chega no 5, correto, pastor? Ok. 5 nos fala da Torá. Muito bem. Quem é a Torá viva? E Yeshua é a Torá viva. Que maravilha. Fez-me caminhar com Yeshua, fez-me caminhar com Yeshua, fez-me caminhar com Yeshua, né? Com Rua, fez-me caminhar com Yeshua e com Rua. Olha que coisa linda. O 5 também, olha que maravilha. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2,
2, 3, 4, 5. São as 2 tábuas, 5 palavras de cada outra. São os 10 mandamentos, 5 e 5. 5 e o 5 é o 10, é a coroa. Irmãos, o 5, ele é a Torá. Mas se tirarmos Yeshua, assim como o Pai ele é um, ele é único, se não tirarmos Yeshua, ficaremos com o número 4. E lá no Shema Israel, lá no site, está escrito assim: 4. Ele é o mundo, né? É relativo ao mundo, mas ele representa a fraqueza do homem. Prestem atenção. Se eu tiro Yeshua, o mundo, tá? Vai se representar uma fraqueza do homem. Então o homem sem Yeshua está no mundo e é fraco. Mas quando eu volto a Yeshua, está escrito lá que, assim, que a força divina que aperfeiçoa a fraqueza. Então a Torá nos leva a se fortalecer e receber o quê? A coroa. Yeshua nos dá a coroa da vida eterna. Sem Yeshua, não tem coroa de vida eterna. Olha que coisa linda. Assim como ele passou por 4 etapas de 500 metros, nós podemos passar pelas 4 etapas de aprendizado na Torá. Essas 4 etapas de aprendizado na Torá, eu estava comentando, né, pastor, que as 4 formas são os pares. São 4 interpretações. Quando nós sentamos aqui todo Shabbat e nós passamos pelas bastidores, nós, o Rabino, vem nos ensinando essa questão. Então nós estamos numa elevação. Então a primeira dessa etapa seria o Peshat. Seria uma forma mais simples da gente entender, uma forma simplista. Como a gente poderia entender essa forma simplista dentro do contexto que a gente está vendo? Entender que aumentava a profundidade à medida que ele caminhava. Isso é uma maneira simplista de entender o que foi falado. Mas existe o segundo nível, que é o Remes. É o sugestivo. Ali, qual é essa questão do sugestivo? É entender que aumentava a profundidade, também aumentava o desafio. Então, eu estudando, eu saí do nível Peshat, passei por Remes, e ali eu já tenho uma outra conotação, porque foi lido. Estou num outro aprendizado. Assim como no primeiro 500 metros ele teve um aprendizado, no segundo 500 metros ele teve um aprendizado, e vai para o terceiro nível. O nível Trash, é o demandado. Entender que sou pequeno em relação ao rio. Já subi um pouquinho mais no entendimento. Caberia outros exemplos, tá? Eu vou simplificar aqui. Então, primeiro 500 metros, segundo 500 metros, terceiro 500 metros, ali o significava para a gente que ele estava se aprofundando. E o quarto nível, o nível Sod, é um nível oculto. É um sentido místico ou até mesmo metafísico. O que eu posso entender aqui? Entender que através
atenção, a entender que através do aprofundamento nas águas do conhecer, eu vou estudar. E também eu vou, além de conhecer, eu vou saber. Eu vou pesquisar. Quando eu pesquiso, eu entro na questão do saber. E unidos com as ações do Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, serei conduzido ao início. Ele não faz uma observação, que ele foi levado ao início. Então eu vou lá, na minha caminhada, no dia a dia. 500. Assim, para quem quer se aprofundar, para quem quer se jogar na ação do Espírito Santo. E diz que ele foi conduzido de volta. Essa volta, eu vejo como volta ao Criador, coroado. Quando o fim da nossa vida, ele nos leva de volta, coroado. Porque aqui nós caminhamos no Yeshua. Porque aqui ele nos ensina a cada estudo fluir em direção ao Santo de Deus. E é isso que ele busca de nós, que nós possamos fluir do Espírito. E ajudar as pessoas a fluírem e não pedir que não fluam. Esse é o nosso dever. As águas fluíam para Araval. Araval era um ramo frondoso da árvore salgueira, utilizada na festividade de Sukkot. O Sukkot relembra, nos faz relembrar os anos passados no deserto. Olha as conotações, se vocês derem, está tudo interligado. Para onde as águas fluíam, estavam fluindo para lá. A vida fluiria junto, pois essas águas são para a restauração. E todo tipo de criaturas vivas poderão habitar nessas águas. Em ambas as margens crescerão árvores frutíferas e suas folhas não secarão. E nem falhará o fruto. A cada mês se dará um fruto diferente. E até mesmo as folhas terão propriedades curativas. Olha as bênçãos e maravilhas do que está sendo falado aqui. Vamos entender um pouquinho mais? Se nós irmos para Apocalipse 1 ao 5, precisam abrir. Olha o que diz aqui no Apocalipse. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. Entre a rua principal e o rio estava a árvore da vida, que produz 12 tipos de frutos, um tipo diferente a cada mês. E as folhas das árvores eram para a cura das nações. Não haverá mais maldições. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e seus servos o adorarão. Eles verão sua face, e o seu nome estará em suas testas. Nem em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem luz do sol, porque Adonai, Deus, brilhará sobre eles, e eles serão reis para todo o sempre. Olha o que esse irmão deixou escrito para a gente. Dá para a gente querer buscar, se aprofundar nas coisas da terra? Dá para a gente querer nos aprofundarmos no Ruach HaKodesh? Dá para a gente querer fluir mais e mais? Olha a proposta que é para dar, que é nos dada a cada um de nós. Olha o que receberemos e para onde iremos
uma proposta linda e maravilhosa. Não vale a pena se esforçar, não vale a pena deixar-nos fluir, não vale a pena lutarmos, não vale a pena nos jogarmos na imensidão desse rio de águas vivas, onde o Rua nos leva para lugares que ainda não vimos nem imaginamos. A ação do Rua que Ele quer em cada um de nós, do fluir de cada um de nós, é do poder dele é o rio, é para a cura, não só nossa, lembra? A cura é nossa, mas também dos nossos irmãos. Aleluia. É para que possamos, como Shaul fez. Ele perguntou assim, chegou numa cidade e perguntou assim, viu, vocês receberam, já fizeram? Já passaram pelas águas? Sim. Mas fomos batizados, fomos imersos, sim, mas e aí? Foram imersos no que? Não, nós fomos imersos lá na negação de Orlanã. Muito bem, mas já receberam um espírito, o Rua Hakodesh? Não, nunca ouvimos falar. Como não? O que diz que ele fez? Pôs as mãos sobre aqueles e eles receberam o Rua. Então isso é obrigação entre aspas, mas é isso que nós devemos buscar. Que cada um de nós possamos fluir, colocar as mãos sobre alguém, que assim o Eterno nos use para isso, para a transmissão do Rua sobre a vida de alguém, para uma cura, para uma libertação. É esse o convite que o Eterno tem feito. Nós precisamos nos fortalecer, pois os dias estão maus. Se os dias já eram maus, hoje eles estão pior ainda. Uma triste notícia, vai piorar para nós. E para aqueles que não se aprofundarem na ação do Espírito, vai ficar difícil suportar lá na frente. Aleluia. O demônio, o diabo, a Satã não está brincando. Veja quantas pessoas dentro das igrejas estão depressivas, com depressão. Espera um pouquinho, dentro da igreja a depressão. Onde vamos parar? Pessoas que eram para estar fluindo, não estão conseguindo mais fluir. Não buscam conhecimento, não buscam a sabedoria, não buscam entendimento. E o pior, não estão buscando o Espírito Santo. Nós temos aqui um ensino maravilhoso. Rabino sempre nos incentiva, vai, caminha mais 500 metros, vai mais 500. Ele tem feito isso com a gente. Não só isso, mas ele tem compartilhado da ação do Espírito Santo dele que está na vida dele sobre as nossas vidas. E nós o que estamos fazendo? Estamos realmente querendo isso? Estamos buscando a caminhar também? Estamos buscando a fluir e fazer outras pessoas fluírem também? Tudo isso é para a honra e glória do Deus Filho, do Eterno, Santo e Bendito. O Eterno quer preparar os soldados da última hora. Alguém aqui tem dúvida que nós estamos próximos às últimas horas? Alguém tem dúvida aqui ou não? Eu acredito que ninguém tem dúvida que nós estamos vivendo dias difíceis. Imagine uma igreja, uma congregação, uma sinagoga fraca de conhecimento, fraca de espírito. O que Satã vai fazer com essa igreja? Vai engolir. Então o convite para nós hoje foi, mas é nós que estamos cuidando. É o Espírito Santo que vai engolir através de nós. Aleluia. Basta nos colocarmos na condição de, porque quem faz é Ele. Quem nos conduz é Ele. Lembra do homem que conduziu Ele? É o Rua que vai nos conduzir, é o Rua que vai fazer. Quando tiver algo para ser feito, não tenha medo.
Se alguém enfermo estiver no local que você está, e o rua te falar, impõe as suas mãos e libera a palavra de cura. Não tenha medo. Se o rua queimar o teu coração a respeito disso, não tenha medo. Se o Espírito Santo achar graça de dizer, eles ali não receberam a ação do Espírito. Se ele falar com você, você sentir queimar no teu coração, e ele te convida, vai lá e põe as mãos. Nós devemos fazer, obedecer, porque quem vai fazer a obra é ele, não somos nós. Toda honra e glória a ele, mas não tenha medo. Não tenha medo, até mesmo se você estiver no local onde estiver alguém morto. O Espírito Santo te dizer, impõe as mãos e mande levantar. Não tenha medo, porque isso não deve ficar só lá atrás. Isso é para os dias de hoje e será para os dias de amanhã. Então não deveremos ter medo, mas saber com quem está falando conosco. Então nós temos que estar cheios de Deus. É fácil? Não. É simples? Não. Mas que é algo. Se você, como eu te dizia, quem não ajuda, não atrapalha. Se você não atrapalhar, você já está ajudando muito. E hoje, infelizmente, tem muitas pessoas nas igrejas atrapalhando. Yeshua falou assim para um grupo: vocês não entram e não deixam o povo entrar. Eram pessoas religiosas que eram passar ensinando, mostrando, apontando o caminho. E Yeshua falou: vocês não entram e o pior é de tudo, não deixam entrar. Eu imagino, o que será da vida dessa pessoa? Ah, eu sou religioso. É assim. Você é religioso, mas tome cuidado. Tome cuidado. Porque a coroa um dia foi tirada, pode ser tirada. Que isso, em nome de Yeshua, nunca aconteça conosco e com os nossos. Em nome de Yeshua. O convite é para fluir. O convite é para crer, acreditar que poderoso é o Eterno para fazer tudo e muito mais do que imaginamos. Tudo seja para a honra e glória do Deus vivo. Amém, irmãos? O que eu tinha para compartilhar com os irmãos era isso. Uma palavra que eu acredito que é para nos ajudar, nos encorajar, para termos cuidado, não só conosco, como as pessoas que nos servem, para que possamos andar, como o Rabino sempre fala, né, numa obediência, num estudo e na ação do Espírito Santo. Aleluia. Para que a nossa coroa, até essa coroa, ela receba diademas galardões, que nós possamos ajudar as pessoas a fluírem, pois a própria palavra diz também: quando nós ajudamos as pessoas a fluírem, multidões de pecados que nós possamos ter praticado, elas serão apagadas. É um bom negócio ajudar as pessoas a fluírem. Então vamos a partir de hoje nos aplicar ainda mais. Vamos, em nome de Yeshua, nos aplicar ainda mais. Esse convite está sendo feito para nós, porque se ele está sendo feito, porque o Eterno confia em nós. Como disse, o mundo vai de mal a pior. Nós temos que buscar conhecimento, o saber e o Espírito. Porque dias ruins virão, mas eu tenho certeza que cada um de nós nos aplicarmos, que bênção será. Que bênção será. Que nós possamos ser essa árvore, essas árvores, que as folhas não secam, que o fruto para alimento e também para a cura. Porque é isso que Eterno busca cada um de nós. Muito obrigado, Eterno, por essa palavra. Que o seu nome seja glorificado. Em nome de Yeshua. Amém? Pastor.